Ixi. Gente, hello, vocês pararam de me ouvir? Aconteceu alguma coisa? Pelo menos eu tô escutando ainda. Uhum. Eu tô ouvindo, professor. Não, então me dê um feedback. O que vocês acharam? Foi ruim? Tá razoável? Travou o sistema. Não entendi, você pode repetir? Que travou o sistema. Ah, tá. Todo mundo ficou. Travou o sistema. Senhores, voltou aí para vocês? Pra mim, Ok. tá normal. Tá ok. Tá, então, senhores, me deem um feedback do exercício que eu coloquei lá para vocês, que seria, entre aspas, né, uma espécie de um simulado da prova. O que vocês acharam, o que não acharam, enfim, me deu assim, a percepção que vocês tiveram. Um por vez, obviamente, né, mas por favor. Senhores? Acho que tá difícil hoje. Pelo visto, tá tendo coisas aí que estão complicadas, viu, gente? Eduarda, você tá me ouvindo? Michel? Reginaldo? Tô ouvindo, professor. Então responde minha pergunta, pelo amor de Deus. Eu consegui fazer as questões. Tá, Pesquisando os slides, deu para responder elas. Agora eu pelo menos não sei se eu consegui acertar elas ou não, porque não saiu o resultado no final. E de leitura, se não fosse com auxílio de apresentação, algumas eu confesso que eu não ia conseguir fazer com as aulas que a gente teve. Eu iria ficar com dúvida, porque algumas alternativas pareciam muito iguais. Esse é meu feedback. Você chegou a pegar os slides que a gente colocou lá para vocês? Que, por sinal, eram os slides que a gente usou em aula. Sim, e o que eu acabei de te responder. Com o auxílio dos slides eu consegui fazer e eu não sei o resultado. Acredito que deve ter dado certo, eu devo ter acertado todos. Mas que se eu tivesse sem os slides, algumas respostas talvez eu ficaria com dúvida. Bom, gente, de fato, o comentário do colega aí é coerente. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Me dê um retorno aí, gente, por favor. Foi mais ou menos baseado no que eu falei, né, professor, lá no começo, lá com o slide foi bem tranquilo para fazer, assim, não teve nenhum problema. Bom, gente, o que acontece? Essa matéria que nós estamos estudando, ela tem dois cunhos, né? Um cunho absurdamente teórico, que é o que de fato está no livro de vocês, tá? Porque ele é um livro muito teórico, tá? E um segundo lado, que a gente pode colocar desta forma, né? Que ele é muito prático e que, teoricamente, era a forma com que eu gostaria de levar o curso com vocês. Inclusive, essa foi a nossa proposta, aquilo que nós conversamos no nosso primeiro dia de aula. Ou seja, nós temos um curso que, por um lado, é extremamente teórico, né? Só que, assim, vamos dizer que talvez, sei lá, não vou falar por um acaso do destino, porque não foi, mas assim, eu tenho bastante experiência dentro dessa área, porque eu trabalhei com desenvolvimento dentro dessa parte. Eu não vou falar minha vida toda, mas boa parte dela. E este lado prático eu gostaria de trazer assim para dentro do nosso curso, para fazer uma mescla exatamente de todas as técnicas, de todo esse conceito teórico que o seu material te dá, juntamente com um pouco da nossa experiência para ampliar o horizonte de vocês. Então, assim, em linhas gerais, se formos seguir exatamente como está no seu livro, ele se torna um curso extremamente maçante e sem resultado prático. Por que sem resultado prático? Porque ele é muita técnica.
é técnica disso, técnica daquilo, possibilidade disso, possibilidade daquilo, mas ao pé da letra, a gente precisa aplicar isso. E era justamente essa a nossa proposta com vocês, né? Mas assim, de qualquer forma, nós não podemos deixar de nos atentar pelo seguinte, como eu já disse hoje, o 50% do curso de vocês é presencial e 50% do curso de vocês é online. E esse 50% online, ele não tem como cobrar um conceito prático. Tá? Então, ao pé da letra, vai ficar muita coisa focada apenas na teoria. A prática disso era o que a gente pretendia desenvolver e estaria desenvolvendo com vocês em sala, mas infelizmente, né, com essa situação ainda mais agora de coronavírus, a coisa fica complicada. Porque por mais que a gente tenha atenção aqui, por mais que a gente se dedique aqui no online, é diferente quando a gente está dentro de uma sala de aula face a face. A gente discute detalhes, desenha no ar, enfim, usa uma cadeira como exemplo, sei lá. Eu penso que o resultado do presencial ele é um pouco mais rico do que assim pelo online. Não que o online seja ruim, não é essa a nossa colocação. É que eu penso que entre vocês lerem um livro, ter uma aula online e ter uma aula presencial, eu penso que a presencial é mais rica. Depois disso, obviamente, esse padrão de aula que nós estamos tentando ter agora, eu penso que ele é bastante rico também. Mas, tá, o momento agora não é para a gente discutir isso. O que eu preciso conversar com vocês? Senhores, todos têm ciência de que na próxima sexta-feira teremos prova, certo? Todos têm ciência disso? Sim. Ok. Certo. Bom, e senhores, como é que será a sua prova? Já dando assim um retorno para vocês e já esclarecendo as dúvidas de quem tiver. A prova de vocês ela vai ser nos moldes desse exercício que eu coloquei para vocês. Né? Ela vai ser exatamente nesses moldes, ou seja, serão 10 questões, essas questões serão autocorrigíveis exatamente como esse formulário que eu passei para vocês. Tá? E automaticamente eu estranhei o comentário do colega falar que não viu quantas acertou, porque no final ele te dá a quantidade de acertos. Tá? Então, quando você chega no final do formulário lá que parece que você finaliza tudo, ele diz para você, ele não te diz quais você acertou, tá? Mas ele te dá a quantidade de acertos. Por exemplo, 5 de 10, 10 de 10, 8 de 10, enfim, ele te dá um número desta forma. Tá? Mais alguém não chegou a ver essa condição ou observou isso que eu estou acabando de falar? Senhores? Eu não consegui visualizar, não, professor. Professor, você falou, eu lembro agora rapidamente que eu vi algo 10 de... Eu não sei se era 10 de 10, mas para mim, então, se foi o resultado, eu não tinha ficado claro. Ele mostra, são 10 questões, ele vai mostrar quantas você acertou. 1 de 10, 2 de 10 e, consequentemente, até 10 de 10. Só que ele não diz para você quais foram os acertos e quais foram os erros. Isso só eu que consigo ver depois quando eu puxar o relatório. Tá? Então, assim, já antecipando para vocês, eu não vi, eu ainda não fiz o levantamento, por quê? Porque, teoricamente, como a nossa aula é hoje, vocês teriam até o dia de hoje para estar me entregando, não só vocês, como as minhas outras turmas. Então, eu não fiz o levantamento de nenhum relatório, eu pretendo fazer isso amanhã. E amanhã, bom, neste fim de semana eu vou lançar essa pontuação de vocês. Como é que vai ser a pontuação? Teoricamente, eu teria 1.000 pontos para dar para vocês, que seriam as chamadas atividades de sala de aula. Até aí, ok. Tá? E como eu subdividi isso? Como eu coloquei 10 questões lá dentro de basicamente tudo aquilo que a gente conversou em sala de aula, e pelo menos até onde a gente conseguiu chegar, inclusive na nossa última aula online aqui, que foi meio que uma revisão zona grande do que a gente tinha falado em sala, eu optei, e acho que é coerente, se bem que já havia uma instrução muito similar a isso, né, da seguinte situação. 10 questões valendo 100 pontos cada uma. Então, se você acertou 10 questões, você vai ganhar 1.000 pontos nesta avaliação continuada, né, ou naqueles pontos de exercícios de sala de aula. Se você acertou 9.900 e assim sucessivamente. Tá? Espero, não vi ainda o relatório de vocês, como eu acabei de falar, né? Não só não de vocês, como não vi de nenhuma das outras turmas que eu também dou aula, mas a intenção é exatamente essa. Então, se você acertou 1, você tem 100 pontos, se você acertou 10, você tem 1.000 pontos. Isso é claro para todo mundo? Sim.
Sim. Sim. Certo. E, gente, como vai ser a sua prova da semana que vem? Ela vai ser exatamente nos mesmos moldes, só que com uma diferença, tá? Esse material que eu coloquei para vocês, eu acabei pedindo, inclusive, do Rafael, né? Tá falando com vocês ontem. Por quê? Porque basicamente eu não tenho contato de vocês. Então, o único contato que eu tinha no Rafael, conversei com ele, falei, meu, repassa tudo para todo mundo. Inclusive, se não me falha a memória, eu passei os slides para ele também. Apesar dos slides estarem no Ava, era só ter baixado. Tá? Para a semana que vem, como vai ser? Eu estarei aqui com vocês nesse horário. Tá? Na verdade, quem tem aula de sexta-feira, a prova, né, que a gente vai colocar para vocês, por assim dizer, vai ser um questionário muito parecido nos moldes, né? Ou seja, autocorrigível, você só tem direito a uma tentativa, tá? Só tem uma coisa interessante, ele vai durar 24 horas. Ou seja, entendendo que vocês têm aula na sexta-feira, tá? Então, por motivos, como é o caso de vocês, vocês têm a segunda aula, tá? Comigo. A primeira é com o Matheus, a segunda aula é comigo. Então, o que foi acertado entre os coordenadores, né? Inclusive eles nos passaram essa instrução. A prova de vocês, ela vai ficar aberta de sexta-feira às 7 horas, que é o horário que a gente vai entrar aqui e abrir para vocês, até sábado às 22 horas, tá? Isso é claro, gente? Nós teremos no caso de vocês, um pouquinho mais do que 24 horas para fazer a prova. Tá. Desculpa, professor, que horas começa? Eu pretendo liberar a prova para vocês às 7 horas. Tá bom. Tá? 7 horas da noite. Que provavelmente com do outro professor, né? Aí, então, quem quiser... Eu sei que fica 24 horas, mas aí vai ser seguido. Não, tudo bem. Qual é a instrução? A instrução que nós temos é, por exemplo, às 8 horas, que é com o horário que normalmente a gente começa, que é o Matheus termina a aula dele, a gente já vem direto para mim. Então, por volta das 8 horas, eu vou estar aqui, vou estar com a nossa sala de aula aberta, né? E assim, se alguém tiver alguma dúvida, ok, eu tiraria as dúvidas, tá? E a partir daí é a liberação da prova e nós não necessariamente teremos que ter uma aula online como a gente está tendo agora, até mesmo porque o foco de vocês é fazer a prova e não ficar tirando dúvidas ou acrescentando uma matéria nova com vocês. Ok? Ok. Professor, Rafael, tudo bom? Tudo. Ô, Randerley, então quer dizer então que as salas irão ficar abertas no período de prova até as 10 horas, é isso? Não. Teoricamente, as salas não ficarão abertas. Tá? O que acontece? O professor do dia da prova, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai receber vocês aqui no horário de aula, esse é o padrão. No caso de vocês é uma situação diferente, por quê? Porque vocês têm duas matérias no mesmo dia. Mas qual é a instrução que nós temos? Tá? O professor abre a aula normal, recebe todos os alunos ou os alunos que comparecerem, obviamente, na sala, e... Tá. É aquele negócio, e aí, tá todo mundo aí, ok, todos prontos, a gente passa alguma instrução, no caso, repete as instruções, né? Eu estou antecipando as instruções para vocês, mas repete esse critério de instruções para que ninguém tenha dúvida. Ninguém tendo dúvida, ok, cada um vai fazer sua prova. Então, não necessariamente nós teremos que estar em aula. Ficou entendi. Claro? Entendeu? Então, até mesmo porque o foco é aquele negócio, né? Imagina se fosse uma prova presencial, eu não estaria discutindo nem conversando com vocês, vocês estariam focando em quê? Em solucionar a prova de vocês. Beleza. Tá? Então, assim, claro. Lógico, eu vou abrir a aula, nós vamos estar aqui, nenhum problema, vou conversar com vocês, ou pelo menos aqueles que comparecerem. Depois disso, aquele negócio, bom, senhores, tudo ok? Alguma dúvida? Não. Então, vocês estão liberados para começar a fazer a prova. Tranquilo, gente? Todos entenderam? Beleza, sim. Perfeito, professor. Sim. Entendido. Então, assim, basicamente vai ser assim que a gente vai proceder na próxima semana, tá? Na semana seguinte, eu não sei como será, se vai ser sequência de aula normal ou se vai ser um sistema de correção de provas, como a gente faz normalmente na faculdade. Aí a gente vai depender de novas instruções. Mas entendendo que o questionário é autocorrigível, eu não sei se vai ter. Eu, se for o caso, pretendo fazer uma correção com vocês, caso, obviamente, tenham dúvidas. Se não tiver, aí a gente segue a nossa matéria normal. É feriado, professor. Oi? É feriado. Na outra sexta? É dia 1º. Rapaz, eu tô perdido no tempo. Esse negócio de ficar trancado em casa tá me deixando, assim, desesperado. Sabe aquela síndrome de presidiário?
Não, sim, tá assim mesmo pra todo mundo. Mas dia 1º vai cair na outra sexta, é feriado. Certo. Dá uma olhada na barba do cidadão. É difícil. Parece um náufrago, velho. Oi? Parece um náufrago. Eu já nunca tinha ouvi te visto. isso. Outro dia eu estava conversando com meu filho, aí eu liguei a câmera do celular, ele olhou para mim, a primeira coisa que ele gritou foi Wilson! Do filme Náufrago lá, exatamente o que você acabou de falar. É aquele negócio, assim, nem vontade de fazer barba a gente tem. Até mesmo porque é uma coisa que vocês não percebem, né? Aí não tem nem como perceber. Quando a gente está na frente de vocês, a gente tem uma desenvoltura. Quando eu estou do lado de cá do computador, eu não tenho como ter essa desenvoltura. Então, ao pé da letra, eu tenho que escrever tudo e fazer tudo. Então, para vocês terem uma ideia, uma aula que normalmente nós demoraríamos entre 2 e 4 horas para fazer, hoje a gente demora entre 8 e 10 horas para montar. Então, ao pé da letra, todos nós professores, eu não sei se vocês têm ciência disso, mas de uma maneira geral, os professores estão trabalhando em média 16 horas por dia para a gente conseguir manter essas aulas online com vocês. Algum professor já tinha comentado isso com vocês? Não. Pois é. Algumas vezes nós, entre os professores, né, tem uma dúvida ou outra, enfim, quer pedir alguma dica, conversa. Nós conversamos muito via WhatsApp, né? Nós temos um grupo da faculdade e conversamos muito. E assim, outro dia, por exemplo, era 7 horas da manhã, eu já estava no computador há mais de 1 hora conversando com o professor Cícero, resolvendo os problemas que ele estava tendo lá de acesso. Então, assim, de uma maneira geral, nós estamos começando a trabalhar entre 7 e 8 horas da manhã e parando às 10, que é quando a gente finaliza as aulas. É um trabalho maluco. Mas, enfim, faz parte do pacote. Senhores, me diz uma coisa, vocês querem uma pequena revisão de tudo que nós falamos até agora? Ou vamos dar sequência nas nossas aulas? O que vocês preferem? Me dê um posicionamento. Essa revisão será mediante as provas, professor? Olha, o que a gente vai revisar agora, se for o caso, né, é exatamente os temas que vão cair na prova. Seria bom revisão, então. No meu ver, né? Por o que está na apresentação, acho que está ok. Que basicamente é aquele negócio, né? Vocês receberam a apresentação? Senhores? Sim. Sim. Então, basicamente, ou a gente dá sequência na nossa apresentação, dos novos assuntos, né? E uma parte deles vão cair na prova, ou a gente retoma tudo que a gente falou. Sei o quanto seria interessante, mas parte disso, lembrando, faz parte da prova da semana. Por quê? Porque eu não vou de vocês aquilo que a gente não deu. Vocês concordam comigo que é incoerente, apesar de eu ter passado o material para vocês, tá? A menos que seja alguma coisa evidente no sentido. Então, acho que seria conveniente a gente dar uma continuada aqui na sequência que a gente estava tendo. Obviamente, desde que ninguém tenha alguma dúvida, não queira retomar nada agora. Tá, entendi. Então, por mim, dá prossegue a questão. Então, vamos lá, Usando essa gente. lógica. Oi? Eu não entendi, Rafael. Não, professor, por essa lógica sim, pode continuar dando aula. Faz sentido. Legal. Bom, metodologia PFL, nós falamos isso na nossa última aula também, tá? Que, assim, é uma das muitas metodologias que a gente usa, essa é a que foi assumida pelo livro de vocês, né? E se não me falha a memória, eu fiz uma anotação bem grande aqui, onde nós tínhamos parado na nossa última aula. Tá? Onde foi? Tá? Análise estratégica, seleção, aqui, ó. Exatamente aqui que nós paramos. O que temos anterior a isso aqui? Projeto das instalações e serviços. Ou seja, na nossa última aula, o que nós fizemos? Nós finalizamos, tá, toda a análise do método do PFL que é colocado no livro de vocês. Tá? Ou seja, é um processo interessante e ele é dividido em 5 etapas. Só para a gente retomar aqui, para a gente finalizar isso aqui. Esse slide aqui, na verdade esses dois slides, o 15 e o 16, ele é muito claro, né? Por quê? Porque ele coloca em fases. Quais são as fases? Eu tenho o primeiro nível de decisão, que é a parte da estruturação. Dentro dessa estruturação, eu tenho um monte de tópicos a discutir.
Tá? Eu tenho o segundo nível de decisão, que é o quê? É o projeto da fábrica como um todo. Ou seja, quando eu falo do projeto da fábrica, obviamente ela está vinculada a um produto, ou a uma família, ou uma sequência de produtos, seja lá o que for. Tá? O terceiro nível, o terceiro nível é o projeto de layout, ou seja, eu tenho que encontrar dentro do meu espaço, né? Eu preciso fazer aquilo que a gente chama de a otimização do meu sistema. Tá? Então, aquele negócio é um planejamento de projeto propriamente dito, né? Então, assim, eu vou fazer análises, eu vou fazer ensaios, eu vou fazer um estudo de métodos justamente para que eu consiga ter o layout mais otimizado e que me permita, tá, trabalhar dentro daquilo que eu preciso com o melhor desempenho possível. O quarto nível, tá, ao pé da letra, nós estamos falando do projeto propriamente dito do prédio. Tá? Quando a gente fala do prédio, a gente está falando das instalações como um todo, porque é aquele negócio. É uma das coisas que a gente já citou bastante com vocês em sala de aula. Se eu tenho X pessoas, eu preciso de um ambiente para essas X pessoas. Tá? Então, por exemplo, quando nós falamos em produzir um produto, produzir o produto é uma parte da situação. Eu tenho que ter gente na área de projeto, eu tenho que ter gente na área de desenvolvimento, eu tenho que ter gente na área de comercial, eu tenho que ter gente cuidando dos recursos humanos, e eu tenho que ter efetivamente ambiente para todas essas pessoas trabalharem. Então eu preciso de refeitório, eu preciso de vestiário, eu preciso de banheiros, eu preciso de área de circulação. Então, assim, quando a gente fala do projeto da edificação, eu já tenho que ter tudo isso muito bem definido, porque a partir daí é que eu vou criar a minha edificação propriamente disso. Logicamente, entendendo que nós estamos criando uma nova empresa. Tá? E o quinto nível de decisão, que ao pé da letra, é aquilo que a gente chama de startup, é fazer a fábrica funcionar. Então, é literalmente ligar o botão, sabe, ligar a chave geral e falar, tudo a partir de agora está rodando. Então, quando a gente fala do quinto nível, que é a implantação, esse quinto nível, ele tem, por um lado, facilidades, por um outro lado, ele tem problemas seríssimos quando a gente está falando de situações específicas ou de máquinas dedicadas. O que eu quero dizer com isso? Se estivermos falando de máquinas padrão de mercado, por exemplo, eu quero comprar uma furadeira. Então você vai numa loja e compra uma furadeira. Só que se eu tenho, por exemplo, que trabalhar com uma furadeira especial, sei lá, vamos entender que a nossa fábrica agora, ela seja uma fábrica que faça circuito impressos. Tá? As furadeiras que eu uso para furar circuito impresso são completamente diferentes das furadeiras que a gente usa dentro da mecânica de uma forma geral. E muitas vezes essas furadeiras, elas são montadas de forma a trabalhar especificamente com o produto que a gente quer. Ou seja, eu tenho uma máquina dedicada ao meu produto, então ela tem que funcionar daquela forma. E não existe uma expertise quanto a isso. Por quê? Porque esta máquina foi desenvolvida exatamente com aquele propósito. E agora é que a gente vai saber, literalmente, se ela funciona a contento ou não. Porque, obviamente, quando essa máquina sai do fabricante, é claro que existem todos os testes. Só que teste no fabricante é uma situação, teste na linha de produção é um pouquinho diferente, é literalmente sem margem de erro. Então, esta é uma situação que muitas vezes é muito simples por um lado, mas por um outro lado acaba sendo muito complicado. Então, assim, obviamente, né, todos os slides conseguintes aqui é a explicação individual de cada uma daquelas etapas ali. Conversamos tudo isso em sala de aula e eu penso que não é necessário dar uma repassada em tudo. Ou vocês acham que vale a pena dar uma repassada em tudo? Não precisa, eu acho. Então, vamos lá. Senhores, avaliação e melhoria do serviço. A verificação e a validação do projeto de serviço, recuperação e melhoria. Ou seja, basicamente aqui nós paramos, que é justamente a última etapa lá, que seria o quê? Fazer tudo funcionar. Tá? Gente, dando sequência nisso, tá? Nós temos alguns conceitos, tá? Que são de extrema importância e que nós precisamos fazer com que a coisa realmente aconteça. Tá? Então, aqui, avaliação da melhoria de serviço. Ou seja, está tudo rodando, está tudo funcionando. Está na hora daquilo que a gente chama de retroalimentação. Ou seja, nós vamos pegar tudo que nós temos e trazer de volta, tá? Para ver o que de fato nós fizemos com excelência ou não, porque muitas vezes é aquele negócio. Saber que fizemos certo não é, muitas vezes, o nosso problema. O nosso problema é saber onde nós erramos e aonde nós podemos melhorar. Tá? E para que isso aconteça, existem alguns critérios e alguns métodos, tá? E algumas, inclusive, ferramentas que nós utilizamos para isso. Então, vamos começar a falar sobre algumas delas. Né? O PPS, Product Service System.
Senhores, muitas das siglas que nós vamos usar agora são siglas em inglês, por quê? Porque essa metodologia não foi desenvolvida no Brasil. Então, apesar de termos tudo isso traduzido para português, os nomes normalmente, as siglas normalmente não se muda, tá? Nós usamos exatamente as mesmas. Né? O que é o PPS? Tá? É um conceito importante que devemos discutir a respeito do sistema produto-serviço, tá? Conhecido como PPS. As empresas, de uma maneira geral, que oferecem uma combinação entre serviço e produto, tá? Uma vez que tá? Muitas vezes o serviço, às vezes, é até mais interessante para a empresa do que o produto. Quando a gente fala disso aqui, por exemplo, nós falamos de outras coisas que são muito interessantes. Por exemplo, qual é o foco de uma empresa que vende impressoras, senhores? O que vocês acham? Vocês acham que o foco da empresa é impressora? Estou falando, obviamente, em linhas gerais. O que vocês entendem sobre isso? Senhores? Vamos lá, gente, só eu falo. Dá a impressão que eu tenho que eu estou sozinho aqui e que as pessoas não estão participando da aula. Algumas, pelo menos, né? Me deem um feedback aí. Qual é a impressão que vocês têm quando vocês precisam de uma impressora? Qual é a situação? Penso que todo mundo já vivenciou isso de forma direta ou indireta. Tá? O foco de uma empresa que distribui e vende impressoras, será que é impressora propriamente dita? O que vocês acham? Acredito que não só a impressora, mas depois os insumos, né, que vai ser vendido depois. Tinta, essas coisas, né? Então você há de convir comigo que existe todo um critério que está escondido atrás da impressora. Tanto é que há algum tempo atrás você fazia o quê? Você comprava X cartuchos de tinta e ganhava o quê? A impressora. Olha que situação interessante. Tá? Uma outra coisa também que é muito comum nós termos hoje, tá? É exatamente o que nós estamos utilizando agora. Gente, quando você compra um computador, tá? Você não compra junto com ele um monte de serviços? O que vocês acham? Senhores? Sim, sim. Sim, eu acho que Compramos sim. os pacotes Office, essas coisas. É exatamente isso que eu quero dizer, senhores. Ou seja, junto com um produto, muitas vezes você tem uma sequência de serviços atrás dele. Agora, assim, só para usar um exemplo assim, bastante claro, definitivo, para a gente encerrar esse primeiro tópico, né? Elevador. Todo mundo aí anda de elevador, concorda comigo? Sim. Sim. Muito bem, senhor. Você tem um elevador, na verdade, você paga X pelo elevador, mas obrigatoriamente, você compra com ele um serviço de manutenção por X anos. É mais ou menos aquela situação. Você compra um carro zero. Tudo bem, comprar carro zero no Brasil é um absurdo, porque aqui nenhum carro nosso vale o que a gente paga. Tá? Mas, assim, em linhas gerais, quando você compra o carro, você tem 5 anos de garantia, desde que você faça tudo o que precisa ser feito dentro da concessionária. Você tem que pagar para eles pelo serviço que vai estar escondido atrás do carro. Olha que coisa interessante. De uma maneira geral, tá? Em boa parte do mundo, quando você trabalha com esse sistema, você trabalha com o quê? O foco do seu ganho está no serviço. Então, o produto é barato. Aqui no Brasil, por N motivos, né, não vamos entrar no mérito agora, o que você tem? Você ganha dinheiro em cima do produto e ganha muito mais dinheiro em cima do serviço agregado ao produto. Olha que coisa interessante. Né? E é por isso que tem muitas coisas que a gente olha que aqui no Brasil custam um absurdo e fora do Brasil o valor é infinitamente menor. Tá? Isso é claro para vocês, senhores? Sim. Sim. Totalmente. Só um exemplo bem claro disso, né, falando desses meios eletrônicos, principalmente que a gente tem hoje, eu penso que uma das empresas que a gente pode citar aí, que é muito clara nisso, é a Apple. Não é o meu caso, eu não uso, eu sou totalmente contra, mas enfim, eu respeito quem gosta, tá? Mas assim,
A Apple, aqui no Brasil, o aparelho da Apple é um absurdo. Fora do Brasil, ele é caro. Aqui ele é super caro. Só que qual é o grande foco da Apple? Ela vai te dar um produto de qualidade com uma confiabilidade pré-determinada, só que tudo que você tiver que usar naquilo, você tem que pagar a parte. Então, você quer uma música, você paga a parte, você quer um serviço diferente, você paga a parte, enfim, tudo que você vai usar, você quer um aplicativo específico, tudo sem exceção é pago. Tá? Quem usa iPhone, quem usa produtos da Apple, sabe disso com muita clareza, né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, tá bom. Dando sequência aqui. Gente, abordagens para projeto de produto. Tá? O projeto de desenvolvimento de produto, também chamado de PDP, tá? É uma fase fundamental, porque ela estabelece diretrizes para a manufatura. Tá? Nessa etapa, em particular, nós temos que eliminar alguns requisitos, ou seja, aqui a gente começa a trabalhar por exclusão. Eu crio tudo que eu preciso criar e vou eliminando. Tá? E o que eu vou eliminando aí? Esse é o X da questão. Eu escrevo vários cenários possíveis para que eu consiga fazer o meu produto ou o meu serviço, né? A visão serve tanto para produtos quanto para serviços. E depois eu faço uma análise que a gente chama muitas vezes de análise de valor. O que é uma análise de valor? É aquilo que agrega ou não valor ao meu produto. Tá? O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos entender, por exemplo, uma fabricação de carros. Tá? Será que o carro é limpo enquanto ele está sendo produzido? O que vocês entendem sobre isso? Limpo, acho que não. Gente, mais alguém consegue me dar uma opinião? Limpo, acho que não. Senhores, obviamente ele não vai estar emporcalhado, por assim dizer, tá? Mas assim, ele só vai tomar um banho, receber um polimento depois de pronto. Tá? Por que depois de pronto? Porque você deve convir comigo que se eu tiver que ficar limpando e polindo o carro ao longo da linha de montagem, o que isso agrega em valor para a pessoa lá no final da linha, quando você vai numa concessionária comprar o carro? Praticamente nada, para não dizer nada. Só que, por um outro lado, isso me traz o quê? Isso me traz uma grande quantidade de custos e controles que eu tenho que fazer ao longo da linha. Então, ao pé da letra, eu não tenho que ficar limpando, tá, o carro enquanto ele é produzido. Obviamente, eu tenho um critério de limpeza, eu tenho um critério de qualidade, que isso se mantém ao longo do trabalho como um todo, né? Mas, assim, esta visão de higienização, de polimento, de cristalização que nós temos, de querer ter, por exemplo, um carro bonito, isso não existe, isso é só final da linha. Ou seja, antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o mínimo necessário, tá? E entenda-se o mínimo necessário em uma condição de custo-benefício. Aquilo que não agrega valor e, obviamente, não me atrapalha ao longo do meu processo, tá? Tudo isso deve ser eliminado. Por quê? Porque isso é o que a gente chama de custo desnecessário. Tá? Literalmente, isso é aquilo que a gente fala, jogar dinheiro fora. Então, eu vou empregar dinheiro onde precisa ser colocado dinheiro. Diferente disso, não farei. Isso é claro para todo mundo, gente? Está bem claro, professor. Sim. Uma outra coisa muito interessante que a gente fala sobre isso, tá? Quando a gente chega nesta situação, é quando a gente começa a analisar como a coisa funciona pelo lado de dentro de uma linha de produção. Tá? E, claro, entenda-se que essa linha de produção também pode ser uma linha de serviços, tá, senhores? Tem aquilo que a gente chama de cliente interno e cliente externo. Tá? O que vem a ser o conceito de cliente interno para cliente externo? Tá? Internamente, o foco deve ser eliminar atividades que não agregam nenhum valor. Tá? Ou seja, eu vou analisar internamente o meu setor, vamos setorizar agora, porque isso fica mais fácil de ser entendido quando a gente setoriza a coisa. Tá? Então, eu vou fazer uma análise interna ao meu setor, e tudo dentro do meu setor que não agrega valor, e que, por um lado, se não agrega valor, ele vai agregar custo, deve ser eliminado. Ou seja, tudo aquilo que eu não preciso não deve estar lá. E quando a gente fala nisso, a gente está falando num âmbito talvez um pouco maior do que o que se imagina. O que eu quero dizer com isso? Gente, se pensarmos numa linha de produção, eu tenho uma quantidade absurda de ferramentas, tá? Máquinas, equipamentos e algumas vezes pessoas.
E se essas pessoas, essas máquinas, esses equipamentos não agregam, tá? Se eles não agregam valor, automaticamente eles agregam o quê? Custo. Então, se eu puder fazer a eliminação disso, consequentemente, eu terei o quê? Eu vou ter um sistema que a gente chama de um sistema enxuto, um sistema limpo e automaticamente um sistema mais barato. É os chamados sistemas Lean e Kanban. Tá? Quando a gente fala no externo, tá? A gente tem uma outra análise que a gente pode começar a pensar. Né? O desenvolvimento de produto, o meu desenvolvimento de produto, ele tem que ter alguns focos. Por exemplo, ele tem que atender às necessidades do mercado do meu cliente. Tá? Só que aí entra uma coisa muito importante que é expectativa. Tá? Gente, o que a gente entende por expectativa? Senhores? Expectativa. É o esperado? Algo? Atingir o gosto de algum cliente, dos clientes. Também. Gente, expectativa é um negócio. Quando a gente fala da expectativa em si, a coisa é muito ampla. Por isso a minha pergunta para vocês. Porque quando a gente fala em expectativa, parece que o horizonte se torna maior ainda. Mas muitas vezes nós temos um objetivo. Pensa comigo da seguinte maneira. Se você compra uma televisão hoje, tá? Qual é a sua expectativa? Gente. De assistir uma coisa de qualidade. Mais alguma opinião, senhores? Gente. Bom, já que não estão tão participativos assim, vamos. Deixa eu tentar trazer para vocês o que eu pretendo dizer com isso, que na verdade é algo de extrema importância. Senhores, se eu compro uma TV simplesmente para ver, tá? Uma quantidade X de canais abertos, eu preciso de uma TV que ela tenha, por exemplo, uma quantidade absurda de canais? Penso que não. Não. Tá? Outra coisa, se essa TV é simplesmente uma TVzinha para ficar na sala, onde eu ligo ela uma vez por dia, vocês concordam comigo que ela pode ser um produto muito mais simples? Sim, Exato. totalmente. Exato. Em nenhum momento eu falei que a qualidade de imagem dela tem que ser ruim. Eu falei isso. Eu falei que o produto em si é mais simples. Eu não disse que a qualidade da imagem tem que ser mais simples. Tá? Então, ao pé da letra, só para a gente entender. O tubo de imagem da TV é o mesmo tubo. Só que vamos colocar aqui só 3 TVs diferentes para a gente entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Um cliente muito simples, que ele vai simplesmente assistir a chamada TV aberta, por assim dizer, só para a gente ter 3 focos diferentes, com meia dúzia de canais. Ele vai ter um tubo de imagem com uma imagem de boa qualidade, né? Porém ele não vai ter acessório nenhum. Vamos entender agora alguns clientes que eu entendo que seja basicamente o que nós somos. Eu quero uma TV, tá, que me permita, por exemplo, uma qualidade de som melhor. Por quê? Porque, entre outras, eu quero ouvir um canal de música. Então, se eu não tiver alto-falantes de qualidade para reproduzir música, não simplesmente para reproduzir as falas normais, tá? Isso não vai me agradar. Consequentemente, para que eu tenha esses canais de música, eu preciso de entradas especiais de som e vídeo para que eu tenha garantia que o meu produto vai ter isso. Então, eu já preciso de o mesmo tubo de imagem do TV anterior, só que junto a ele eu preciso de outros elementos agregados para garantir a qualidade do que eu quero, que é, além de uma boa imagem, eu quero uma boa qualidade de som e que me permita pendurar na minha TV os meus aparelhos, sei lá, minhas Netflix da vida, para que ele me garanta assim, aquilo que eu quero assistir. E no terceiro extremo, vamos colocar a coisa agora num topo muito mais alto. Sim, eu sou uma pessoa de extrema exigência, tá? Eu quero um produto de altíssima qualidade, eu quero uma tela com um nível de resolução muito alto, eu quero uma qualidade de som muito boa, e além de tudo isso, eu quero conseguir acessar a internet, ligar o meu computador, inclusive fazer videoconferências e tudo mais pela minha TV. Vocês concordam comigo que, em todos os casos, eu falei de uma televisão, só que a primeira, a segunda e a terceira são produtos completamente diferentes, não são? São, todos. Sim. Legal.
Aí a minha pergunta é, qual produto que eu vou lançar no mercado? Depende do gosto do cliente, né, professor? Qual o alvo que você quer atingir? Mas tem de ser o mais inovador, né? Não necessariamente. Não. Eu acho Mas que depende depende do muito local que a do pessoa está querendo. local, o público-alvo. Eles devem Ah, fazer uma pesquisa disso. Depende do Vocês, momento. vocês começaram a reparar agora que, apesar de estarmos falando do mesmo produto, nós não estamos falando do mesmo sentimento e necessidade do meu cliente. Então, é aí que entra o critério da expectativa. Quando eu vou lançar um produto, eu vou lançar um produto para quem? Tá? Se eu for lançar um produto, aspas, para as nossas avós, que só, ou mães, né, que só vão assistir a novela e isso só no final do dia, e no máximo ver um repórter, o nível de qualidade do som pode ser um nível de qualidade mais baixo, porém a imagem tem que ser boa. Se é para um público mais jovem, que tem acessos diferentes, que usa recursos diferentes, eu já vou precisar de um produto melhor elaborado. E se é para alguém, por exemplo, que está fazendo uma videoconferência, um trabalho, ou seja, trabalhar e usar de forma profissional esse equipamento, o meu equipamento é outro. Consequentemente, eu tenho 3 produtos, aspas, da mesma família, porém completamente diferentes. E, consequentemente, o valor final de cada um deles vai ser muito diferente um do outro. Acho que não preciso dizer para vocês a variação de preços de televisão de um mesmo tamanho, né? Você pega uma TV aí, sei lá, hoje, 42, 50 polegadas, é basicamente o padrão de TV que nós estamos tendo hoje. Você encontra TVs aí que vai de alguma coisa na ordem de R$ 1.000 a alguma coisa na ordem de praticamente R$ 10.000. E qual é a diferença entre elas? Quando você olhar, todas elas têm o mesmo tamanho. Só que o foco, a utilização e a aplicação é que muda muito. Ou seja, cada um para um padrão de expectativa diferente do outro. Todos concordam com o raciocínio? Totalmente. Sim. E isso, né, senhores? Porque nós pegamos uma TV que é um produto nosso do dia a dia. Vocês param para imaginar que isso serve mais ou menos para tudo, tá? E, mais uma vez, quanto maior a expectativa do meu cliente, tanto mais complexo a coisa se torna. Por quê? Expectativas muito altas, muitas vezes elas tendem, inclusive, a um sistema de personalização. E aí a coisa começa a ficar complicada. Tá? Um padrão que nós temos disso, por exemplo, são carros especiais. Tá? Se pararmos para analisar de uma forma normal, tá? Hoje, até aproximadamente, alguma coisa na ordem de uns 300, 400 mil reais, você compra aquilo que é um carro padrão de linha. Tá? Pô, professor, como assim? Gente, hoje até 500 mil reais, eu arrisco a falar esse valor com até uma certa propriedade, tá? Porque trabalhei dentro desse meio por boa parte da minha vida, até na ordem de 500 mil reais você vai ter um carro que é, aspas, padrão. Tá? Se você pegar aí, por exemplo, uma Porsche, enfim, um desses carros um pouco mais elaborados, dentro dessa ordem de valor, você vai ver que não tem diferença um do outro. Tá? São carros que te permitem ajustes, tá, com um certo padrão de personalização. Mas, de uma maneira geral, é aquele negócio, é um banco que se molda ao seu corpo. Você chega lá, é uma pessoa diferente, coloca os códigos de remodelamento, ele remodela o banco para você. Tá? Quando você entra dentro de um mundo de elite, obviamente, infelizmente não é o nosso mundo, né? Pelo menos é o que eu penso, tá? Eu penso que deveria ser, mas infelizmente sabemos que não é. Por exemplo, vamos falar agora de um Bambini, por exemplo, uma marca de carros pouco conhecida. Tá? Todo mundo já ouviu falar numa Bambini? Senhores? Não. Não, nunca. Não. Pois bem, gente, vocês deveriam saber, porque a Bambini é uma das únicas fábricas de carros super especiais do Brasil. O que a Bambini faz? Ela faz um carro para você, do jeito que você quer. O carro é idealizado para a vossa pessoa. Automaticamente, esses carros começam a custar acima de 500 mil, muitas vezes dólares, não reais. Por quê? Porque o carro não é para uma pessoa qualquer dirigir, esse carro é para você dirigir. E aí começa a acontecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, qual o tamanho do seu braço em função da posição que você senta para chegar, por exemplo, a uma alavanca de câmbio?
Aí algum de vocês, obviamente, vai olhar para mim e falar, professor, ninguém paga 500 mil reais num carro para ter uma alavanca de câmbio. Aí eu vou responder para você a seguinte situação. Quem está comprando o carro pediu. Ele gosta de ter o controle do carro na mão. Ele gosta de sentir o ponto de transmissão exato das marchas. Consequentemente, o carro dele vai ter. Só que o tamanho do braço dele não é o tamanho do seu braço, não é o tamanho do meu braço. A forma com que ele senta e se sente confortável e a ergonomia do banco dele para as dimensões dele é diferente das suas e da minha. Consequentemente, falando isso agora pode parecer até alguma coisa banal, mas o tamanho da alavanca do câmbio para ele, tá? E se ela vai ficar ligeiramente à frente ou ligeiramente atrás, faz toda a diferença. Por quê? Porque nós não estamos construindo um carro para qualquer um, nós estamos construindo um carro para uma pessoa. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Tá? Por isso que eu falei para vocês. Quando nós entramos neste ponto extremo da personalização, a coisa começa a ficar muito complicada. Tá? E aí, de uma maneira geral, nós até já falamos um pouco sobre isso, nós começamos a trabalhar sobre um conceito de projeto. Então, neste ponto, nós saímos daquilo que seria uma produção de mercado, ou até mesmo aquilo que a gente chama de produção para estoque, para uma produção sob encomenda, mas sob uma... quando eu falo sob encomenda, não é sob encomenda de um lote, é sob encomenda de um projeto. Então, é aquilo que a gente chama de produção sob projeto, que a gente nunca deve fugir disso, nem tirar isso de mente. Por um outro lado, esse é um mercado extremamente complexo de se trabalhar. Tranquilos até aí, senhores? Tranquilo. Ok. Ok. Senhores, falando de carro, fica fácil de entender. Tá? Vocês viram que nós saímos de 3 tipos de televisão para um tipo único de carro. Agora vamos falar, por exemplo, que nós trabalhamos numa empresa que produz válvulas. Quando a gente fala numa empresa que produz válvulas, tá? Que tipo de válvula que eu estou falando? É uma pergunta interessante, porque uma torneira é uma válvula. Um registro... Eu ia falar, Oi? eu ia falar diretamente do carro. Não, tudo bem, é uma válvula de carro, tudo bem, mas assim, vamos entender uma válvula hidráulica, vamos isolar o nosso universo agora. Uma torneira é uma válvula hidráulica, não é? Um registro é uma válvula hidráulica, só que eu tenho trocentos tipos de torneira e trocentos tipos de registro. De qual deles nós estamos falando? Tá? Outra coisa, eu estou falando de torneiras e registros para quem? Quem é o meu cliente? Se eu estiver falando de sistemas industriais é uma coisa, se eu estiver falando de sistemas residenciais é outra. Senhores, penso que todos vocês já entraram numa loja de material de construção ou num grande... dessas lojas, assim, tipo Leroy Merlin, enfim. Essas lojas que trabalham com um foco em casa. Você reparou que lá tem quantos tipos de torneira quando você vai olhar? Alguém já precisou comprar uma torneira? Sim, Eu são não. dezenas, centenas. Legal. E quando você entra numa loja dessa, você fica simplesmente perdido, né? Porque você tem pelo menos uns 300 tipos de torneiras. E aí, gente, qual torneira que eu vou comprar? Mais uma vez, a gente cai naquela situação de para qual público nós estamos falando. Por quê? Porque eu tenho desde torneiras plásticas extremamente simples, até torneiras, tá, banhadas, muitas vezes, inclusive, a metal nobre, em muitos casos, ouro, para um outro tipo de cliente. Tá? E junto com tudo isso, é o que está agregado dentro da torneira que vale a pena. Tá? Só para vocês só fazendo um paralelo de uma situação bastante interessante que eu vivenciei há uns 4 anos atrás, mais ou menos. 4 não, 5 anos atrás. Eu estava dentro de uma empresa que fazia blindagem de carros. Eu fui até lá para fazer uma visita, estávamos fazendo um levantamento de alguns materiais especiais e fomos visitar essa empresa. Né? No passeio, né, assim, por assim dizer, né, na nossa visita, né, dentro da fábrica, fazendo análise em pontos especiais, uma das coisas que eu percebi é que o vidro que eles usavam nos carros, eles mesmos produziam. Né? Ou seja, a empresa fazia a blindagem e uma das coisas que ela produzia para a blindagem era o vidro. Então, vocês foram para imaginar, para cada carro que chega, ela tem que produzir um vidro diferente. Né? E uma coisa que eu vi, assim, eu olhei em um dos cantos lá e eu vi que tinha alguns vidros que ele tinha uma delaminação interna.
Aí eu olhei e perguntei para ele, falei, mas como é que é isso aí? Isso é um refúgio? Ele falou, não, o cliente veio e nós precisamos trocar, né? Falei, mas isso tem um custo muito agregado. Como é que funciona a coisa? Ele falou, quando a gente trabalha neste meio, não existe discussão. Tá? Tudo o que a gente tem que fazer tem que estar dentro do nosso prazo de garantia. E todos os nossos custos têm que envolver, inclusive, a possibilidade da troca do mesmo, como é este que você está vendo na tua fonte. Ou seja, o vidro de um carro blindado, se ele delaminar, ele perde a função dele. Você comprou um sistema de blindagem. Tá? Consequentemente, se ele delaminou e perdeu a função dele, obviamente estamos falando de um produto de qualidade numa empresa séria. Você chegou lá, ele vai te colocar outro no lugar e acabou. É o mesmo caso de uma torneira extremamente cara. Você comprou uma torneira de alto, extremamente cara não, uma torneira de grande qualidade. Ela deu um problema, você simplesmente vai levar lá, o cara vai te dar outra e colocar no lugar. Se você comprar um produto extremamente barato, o que vai fazer? Você vai olhar e falar, puta, mas isso é tão barato que eu não tenho nem a quem recorrer. E se você tentar recorrer, muitas vezes a empresa coloca 500 utensílios para te dar um suporte. Penso que o que eu estou falando é claro para todo mundo, né? Afinal de contas, todo mundo já passou pelas duas situações, né? De ter um bom atendimento e de ter um péssimo atendimento. Sim. Total. É aí que tá. Aí, mais uma vez, qual é o nosso foco? Quem é o nosso cliente? Certo, senhores? Ou seja, quando eu falo do foco, quando eu falo do cliente, eu estou falando automaticamente do quê? Da expectativa. Por quê? O meu cliente vai precisar ter uma coisa simples, então é um cliente de expectativas baixas. Então, o meu foco é uma baixa expectativa. O meu cliente tem determinado limite de expectativa, porém não extrapola os limites de uma condição X que eu pré-determinei. Eu tenho um segundo produto. O meu cliente tem expectativas muito altas. Para atender essas expectativas, automaticamente eu tenho que ter um produto que atenda tudo isso e que, obrigatoriamente, me garanta a satisfação do cliente. Para garantir essa satisfação do cliente, eu tenho que, felizmente ou infelizmente, colocar o custo de todas as possíveis eventualidades dentro do meu produto. É isso que faz com que os produtos muitas vezes subam muito e fiquem muito caros. Tá, gente? É o que eu costumo dizer, por exemplo, hoje de celular. De uma maneira geral, todo mundo quer comprar um celular de última geração, mas a grande maioria das pessoas, eu não vou falar ninguém porque tem pessoas que usam, mas a grande maioria das pessoas não usa sequer 30% do que um celular faz. Ou vocês usam 100% do seu celular? Tem alguém aí que usa 100% do potencial do celular? Fala para mim. Não. Só que olha só que coisa interessante. Agora entra só uma pequena distorção de tudo que eu falei até agora. Assim, eu estou distorcendo de forma proposital, não estou indo contra, não é isso. Eu posso te convencer de que você precisa, não posso? Mesmo sabendo que você nunca vai usar. Sim. Todo mundo já passou por isso, não já? Famosa propaganda enganosa. Não é Vende bem uma coisa que não vai usar. Não, aí não é uma propaganda enganosa, é uma propaganda ludibriosa, vai. Porque ele não está te enganando, você está levando o produto. O X da questão é que ele disse para você que você precisava de uma coisa que você nunca vai usar nunca. É diferente. É igual aquele negócio. Exato. Eu quero um aspirador de teto. Entende? Quem aqui usa um aspirador de teto? Fala para mim, gente. Ninguém. Então, mas quantas vezes você já ouviu falar que o aspirador ele tem um cabo extensível que você chega no teto, que ele limpa o cantinho da fresta, ninguém usa. Entende? Ou seja, eu crio em você uma falsa ilusão, tá? De que você tem esta necessidade, mas no final das contas você vai acabar não usando. Posso falar para vocês aonde eu fui enganado dessa forma? Vocês me permitem comentar em passado? Na Toyota? Exatamente, Toyota. Não preciso falar mal mais. Todo mundo já sabe. Gente, a porcaria do meu Etios, como eu já disse para vocês, todo mundo sabe dos problemas que eu tenho. E por sinal, bateram nele hoje de novo. Então, deixei parado, voltei, quando eu cheguei em casa, tem lá, arrebentaram meu para-choque da frente. Meu Deus do céu, carrinho. Passa pra frente, o carro tá zicado. Oi? Passa pra frente, esse carro tá zicado demais já. Não, mas assim, a minha frustração é não ter conseguido passar mesmo, mas é um carro que veio ruim de fábrica e continua assim. Mas, gente, meu carro tem piloto automático.
Quantas vezes eu usei aquilo na vida? Só pra ver só Dentro e de São depois Paulo? nunca mais. Gente, Se for dentro de São Paulo, nunca. Gente, esse é o tipo de coisa que é uma piada, tá? É literalmente uma piada. Eu usei aquele troço, penso eu que umas 3 vezes para ver como funcionava. Outro dia eu ainda olhei para aquilo e falei, como é que isso funciona? Que eu nem lembrava mais. Tá? Quando é que você vai usar isso? Nunca. Mas é aquele negócio. Não, mas você vai viajar e tal, e quando for, você vai ver, e o besta vai e cai nessa aí, né? Certo, senhores? Só para assim, ficar claro para vocês que nós podemos, aspas, criar no meu cliente expectativas de uma situação que ele não vai utilizar e a partir daí eu vendo para ele um serviço que ele não precisa. Tá? Ou, no caso de um piloto automático, vendo para ele um componente que ele não precisa e que ele nunca vai usar. Ou, é aquilo que eu penso de uma maneira geral. Talvez o dia que eu vá precisar usar aquilo aqui nem funcione mais. Tá? Estava funcionando? Estava. Usei algumas vezes? Usei, acho que 3 vezes. Depois disso, usei mais? Não. Pode ser que um dia que eu venha precisar usar aquilo acabe não funcionando. Por quê? Desgaste por falta de uso. Tranquilo, gente? Todos enxergaram aí onde eu quis chegar? Sim. Sim. Tá? Então Tá temos que tomar um certo cuidado com isso. E mais uma vez, estamos falando do mesma coisa. O quê? Expectativa do meu cliente. Tá? Que eu tenho que ou atender, ou, em alguns casos, como eu acabei de falar para vocês, criar uma expectativa nele para que ele aceite o meu produto, que neste caso tem um valor acima do mercado. Ok? Gente, dando sequência aí, nós temos algumas técnicas que são as técnicas auxiliares no processo. Tá? O X da questão. Para evitar desperdícios, formulações equivocadas dos requisitos, é que existem algumas técnicas que são as técnicas auxiliares do processo de desenvolvimento de produto. Tá? Entre essas técnicas, e isso aqui é de extrema importância, isso a gente vai usar demais da conta dentro das nossas empresas, tá? Aonde nós formos trabalhar, mesmo que isto não seja algo oficial, acredite em mim, isso a gente vai usar bastante. Tá? Engenharia simultânea, projeto de manufatura e montagem, DFMA, né? Design for Manufacturing and Assembly. Tá? O desdobramento da função da qualidade, isso aqui também é uma outra coisa interessantíssima, que muitas vezes a gente faz e não sabe nem sequer o que está fazendo, mas estamos fazendo isso. Tá? Eu diria para vocês que uma das técnicas auxiliares mais utilizadas e hoje exigidas por empresas é o FEMEA. Tá? E uma coisa de extrema importância, já falamos sobre isso e vamos voltar a citar, é o quê? É a análise de ciclo de vida do produto. Tá? Gente, vocês já trabalham com algumas dessas técnicas? Não. Já tive algum contato com o FEMEA, alguma coisa. O FEMEA talvez seja o mais famoso, porque assim, ele é exigido com este nome, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. De uma maneira geral, eu penso que todos nós já trabalhamos com tudo isso aqui em maior ou menor grau, claro, não estou discutindo. Eu, por exemplo, trabalhei com tudo isso aqui num grau muito elevado, tá? Porque principalmente, como eu trabalhava com montadoras e algumas outras empresas de alta tecnologia, muito disso aqui é obrigatório. A engenharia simultânea é obrigatória o tempo inteiro. O DFMA nem se fala. O desdobramento da função da qualidade, então, é uma coisa absurda, ele tem que estar atuando o tempo inteiro. O FEMEA, então, é quase que brincadeira de criança. Nós tínhamos FEMEA para tudo. Tá? Gente, quando eu tinha um FEMEA para recebimento de material, e assim, para cada uma das etapas do processo, do início ao fim, eu tinha um FEMEA. É uma coisa assim, utilizada mas largamente mesmo. Tá? E uma outra coisa que tem aqui que é de extrema importância, que muitas vezes a gente não leva em consideração, é exatamente isso aqui, gente. Análise de ciclo de vida do produto. Gente, X da questão. Penso que alguns de vocês devam ainda ter em casa um videocassete, né? Gostei da risada. Preciso falar mais alguma coisa ou ficou claro para todo mundo? Só os mais novos que tem.
Ah, tá. É, o pessoal mais curte uma tecnologia vintage. Tá tudo voltando agora as tecnologias. Aham. Senhores, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos falar de uma coisa mais simples. Vamos falar de batedeira. Tá? Batedeira de bolo, batedeira de cozinha. Todos nós aqui vimos as nossas aspas, né? Pelo menos eu espero de verdade. Então, visto as nossas vós batendo bolo numa batedeira. As nossas mães batendo bolo numa batedeira. E muitas vezes, alguns de nós, porque queira ou não queira, a grande maioria de nós aqui já não é tão menino assim, né? Todo mundo já passou dos 20, então já tinha mais do que obrigação de saber fazer um bolo, que não é o meu caso, mas tudo bem. Tá? Você usa uma outra batedeira diferente. Você reparou que a batedeira em si, tá? A ideia da batedeira é a mesma, mas a batedeira é a mesma? O que vocês me dizem? Que a Senhores, batedeira é a mesma, o conceito ali, o motor, tudo a ideia ali. da batedeira é a mesma, É, mas a batedeira é a mesma? não. Não. Ah, então é aquele negócio. Vamos entender da seguinte maneira, tá? Vamos mudar um pouquinho esse conceito só para a gente entender o que eu quero dizer com isso. Se você for em qualquer supermercado hoje, porque o supermercado hoje, na verdade, é tudo um... Os supermercados viraram mega stores, né? Ou seja, você entra lá, você tem de tudo e mais um pouco. Tá? Se você for na parte lá de eletroportáteis, tá? Será que você vai encontrar lá pelo menos uma meia dúzia de tipos de batedeiras diferentes? O que você acha? Eu vou ter mais. Ah, sim, se a gente for numa loja grande, com certeza você vai achar uma quantidade absurda. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer o seguinte, hoje quando você faz um produto, você tem que fazer uma análise de ciclo de produto, por quê? Porque daqui a pouco a coisa muda. Por exemplo, outro dia eu estava no mercado e eu vi um negócio lá muito interessante. Eu vi, inclusive falando de batedeira, inclusive uma batedeira em particular, de uma cor vermelho vinho. O que vocês me dizem disso? Senhores? Frescura. Não entendi, professor. Eu fui no mercado outro dia e encontrei uma batedeira até muito interessante, que eu estava vendo algumas coisas, né? E esta batedeira era vermelho vinho, a cor dela. Era um vermelho vinho. O que vocês me dizem a respeito disso? Viadagem. Frescura. Você não vou responder, não, professor. Segue a aula. Vamos pegar uma opinião feminina. Eduarda, você está aí ainda? Só não fala que comprou, professor, aí você quebra a perna. Oi? Só não fala que comprou, aí você quebra a perna. Tá legal. Bom, a Eduarda não está mais aqui, tá por isso. Tá? Ô, senhores, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos entender que muito do que muitos de vocês falaram é verdade. Não? E para um grupo específico de pessoas, eu tenho duas batedeiras. Uma preta, uma branca e uma vinho. Ele não vai comprar preta, ele não vai comprar branca. Mas aquela vinho vai ficar tão fashion na minha cozinha que eu vou comprar ela. Mesmo eu utilizando muito pouco. Entenderam? Aí é viadagem. Não, eu disse que o que vocês falaram tem muita coisa a ver com isso. Olha lá, gente, olha os termos, essa aula está sendo gravada, pelo amor de Deus. É que a intenção não era comprar só a função da batedeira, mas sim algo estético para a cozinha, né? Exatamente, ou seja, é uma... Gente, vamos ser sinceros, hoje quase ninguém faz bolo, tá? Eu conheço muitas pessoas que fazem, que gostam e tal, mas de uma maneira geral você não faz bolo. Só que aquilo lá, ele virou algo que teoricamente você vai usar e ainda assim não bem feito a sua cozinha, ele vai ficar na frente ali o tempo inteiro. Então, aspas, eu vou utilizar um apelo estético para te induzir a usar um produto. Literalmente é aquele negócio, eu maquiei o troço de forma que ele se torne agradável para voltar a ser usado. Ficou claro isso, gente? Então pode ser que a pessoa nem utiliza nunca, só comprou por estética. Ou aquele negócio, isso aqui, nossa, eu sempre quis ter uma batedeira, mas nunca comprei porque eu não uso, mas essa aqui tá tão bonita que eu vou ter em casa, e quem sabe assim eu começo a usar. Alguém já viu ou ouviu alguma coisa similar a isso antes? Eu já. Gente, todo mundo já viu muitas vezes. E falando a verdade para vocês, isso é bem comum, viu?
Isso é bem comum mesmo. Nós não estamos falando de nada assim que seja assim algo, não, isso é bem comum. Tá? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou dar um novo apelo, tá? Agora comercialmente falando, eu vou dar um novo apelo a determinado produto, de forma que eu vou induzir as pessoas a se interessarem por aquilo. Olha que coisa interessante. O que vocês entendem disso? É uma boa estratégia ou não? Sim, dessa forma ele vende tanto para quem usa, tanto para quem tende a usar como estética em algum lugar. Exatamente. Então, Se eles usam essa estratégia é porque tem quem compre dessa maneira. Mas, gente, queira ou não queira, existe todo um trabalho comercial focado nisso. Sim. Tá? Tem muita gente que faz o quê? Vive de fazer a coisa acontecer desta forma. Tá? Por quê? Porque aquele negócio, mais uma vez, eu não tinha falado para vocês sobre, agora há pouco, sobre criar, tá? Uma expectativa no meu cliente sobre uma necessidade de algo que ele não tem? Nós não falamos disso agora há pouco? Sim. E voltamos para isso agora. Só que é aquele negócio. Antes nós estávamos falando do quê? De celulares e de carros, né? Agora a gente está falando do quê? De batedeira. Fala a verdade, chega a ser engraçado o nosso comentário, não chega? Sim. Mas infelizmente isso. O mundo, infelizmente ou felizmente, né? Esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, que nem, mais uma vez, eu estou sendo genérico e tentando extrapolar isso aqui para todos os níveis, tá, gente? Mas, assim, entenda que esta situação que eu acabei de falar para vocês, ela serve para praticamente tudo, inclusive para nossa situação dentro de casa. Vocês vão enxergar isso com muita clareza, se é que já não enxergaram, né? Quando vocês precisarem comprar um apartamento. Todo mundo aí já passou por essa fase? Já, eu já. E aí, foi fácil? Não, Minha pergunta é simples. Foi fácil? não. Por quê? Porque hoje você tem bastante opções e o preço, tem vários fatores que isso que te. Então eu tenho vários conceitos de expectativa, é isso que você está querendo me dizer? Exato. E em todos os que você chegou, o cara tentou mostrar para você que o que ele tinha lá era inclusive algo que era acima daquilo que você esperava. Foi ou não foi? Foi. Pois é. Bem-vindo ao mundo, gente. Estamos dentro deste mundo, só que obviamente agora, como eu disse para vocês, nós começamos como? Falamos de, num primeiro momento, televisão, depois falamos de celulares, falamos de batedeira, falamos de carro, né? E agora estamos falando de apartamento. Vocês concordam comigo que isto que nós estamos discutindo serve para todos os meios? Ficou claro para todos isso? Ou alguém Ficou ainda... claro. Sim, está bem fácil, doutor. Está bem fácil. Sim. A minha preocupação é se alguém tem alguma dúvida e fala, pô, mas aquele detalhe, gente, esquece, isso que nós estamos discutindo aqui é genérico, é para tudo. Tá? Sabe assim, para quem gosta de leitura, né, como eu já gostei muito, isso aí seria um elixir Brás Cubas, serve para tudo. Mas tudo bem. Acho que todo mundo já leu isso na escola, né? Traz obedo. É igualzinho um balista, né, Litor? São os livros básicos que a gente lê até a oitava série. Senhores, vamos dar uma esmiuçada no que a gente falou agora. Engenharia simultânea. O melhor momento para se implantar a mudança em um projeto é no início do ciclo de vida do produto. Tá? Por esse motivo, aplicar o conceito de engenharia simultânea é atraente, uma vez que ele consiste em adotar uma visão sistemática para abordar os diferentes elementos do ciclo de vida do produto desde o início. Gente, resumindo a coisa, o que é engenharia simultânea? Enquanto eu estou produzindo, eu estou reanalisando tudo. Tá? Eu penso que já conversei disso aqui com vocês sobre o carro do primeiro ano de lançamento de um carro. Vocês se lembram dessa conversa que nós tivemos? Lembro. Sim, Pois da é, gente. Hyundai. Oi? Foi da Hyundai, né? Sim, inclusive da Hyundai nós tivemos essa conversa específica com eles. Gente,
O que é engenharia simultânea num primeiro momento? Tá? A segunda foi num segundo momento. Eu estou um pouco antes daquela conversa que a gente teve sobre a Hyundai. Senhores, eu estou lançando um produto. Então, enquanto eu estou montando o carro, eu estou vendo todas as dificuldades, tá? Ou facilidades que eu tenho para fazer essa montagem como um todo. Só que, vamos lá. Tudo bem, eu terminei e fiz a montagem do carro. Esse carro funciona bem? Não sei. Obviamente, existe uma bancada de testes e etc, 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 que a gente bem sabe. Mas, ainda assim, é aquele negócio. Senhores, carro do primeiro ano de lançamento, qual que é o problema dele? Ele está entrando em engenharia simultânea. Está se analisando todos os possíveis erros. E se eu estou analisando possíveis erros, é porque eles podem acontecer. E, para ser sincero contigo, na grande maioria das vezes, ele não pode. E vai acontecer. Consequentemente, todo carro de primeiro lançamento ele tem um monte de recall para corrigir um monte de detalhes. Isso nós já tínhamos conversado em sala de aula. Vocês se lembram dessa conversa? Sim. Tá? Então, assim, a todos, a dica que a gente dá. Você vai comprar o carro? Boa, legal, parabéns, compre, tá? Seja muito feliz. Mas evite o carro no primeiro ano de lançamento. Não faça essa besteira. Tá? Por quê? Porque a probabilidade de você assumir para você um problema, eu não preciso te dizer que é enorme, né? Acho que isso já ficou bastante claro, não, senhores? Ficou claro. Claro. Vamos dar sequência na nossa situação aqui. O Design for Manufacturing Assembly. Tá? Ele engloba duas técnicas diferentes. Uma voltada para a manufatura e outra voltada para a montagem. Tá? O projeto, tá? Quando ele faz a análise do projeto, ele visa diretamente a parte de manufatura, ou seja, a produção propriamente dita. Tá? Apareceu uma coisa aqui que eu não sei do que se trata. Realmente não sei. Ele foca na produção propriamente dita, ou seja, a diretriz básica é utilizar peças multiformes, utilizando materiais padronizados e normalizados, em um contexto de desenvolvimento de projetos modulares. O que eu quero dizer com isso, gente? Se não me falha a memória, no final do ano passado, eu estava vendo uma reportagem sobre a francesa Renault. Tá? Penso que todo mundo conhece a Renault, né? Sim. E eles estavam com uns projetos que, num primeiro momento, eu balancei a cabeça e falei, esses caras estão malucos. Aí depois eu parei para analisar e falei, eles estão tão à frente da análise deles que realmente é uma maluquice. Mas, neste caso, já num sentido positivo. Eles têm um projeto de produzirem basicamente todos os carros deles a partir de 6 plataformas. Ou seja, com apenas 6 sistemas estruturais eu consigo produzir tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que vamos entender que eu tenho 10 carros, tá, diferentes, e esses 10 carros vão utilizar basicamente a mesma estrutura de chassi, vai utilizar basicamente a mesma estrutura de suspensão, ou basicamente a mesma estrutura de portas, ou basicamente as mesmas estruturas de banco, ou de painel interno, ou de volante, ou de detalhes, ou até mesmo de carroceria. Então seria mais ou menos o seguinte, pensa num Lego, tá? Pensa numa estrutura que é um Lego. O que eu posso montar com Lego? O que eu quiser. Então sim, eu tenho X número de peças, e tudo que eu for montar de carros, tá? Eu vou montar a partir desse X número de peças. Então eu vou criar diferenciações, tá? No meu produto final, porém a estrutura, a montagem do meu carro propriamente dito, vai utilizar basicamente as mesmas coisas. Então basicamente eu teria um sistema de suspensão, tá? Onde eu utilizaria em vários carros diferentes, teria bancos, onde os bancos seriam os mesmos para vários carros diferentes e assim sucessivamente. Vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito disso? Não. Vale a pena ver, gente. Eu recomendo para vocês. E depois que eu vi essa reportagem, eu comecei a lembrar de uma coisa. Há alguns anos atrás eu tinha um Renault Sandero, que por sinal, eu vou dizer para vocês que eu gostei muito do carro, viu? Ele não me decepcionou em nada. Também. Tá? Eu também tive e não me decepcionou também. Tá? Não, gente, mais uma vez, não estamos aqui fazendo propaganda de nada, tá? Nós estamos
e dividindo experiências, pelo amor de Deus, hein? Senhores, uma coisa muito interessante que eu encontrei no meio de tudo isso foi o quê? Quando uma das vezes que eu estava com o carro no mecânico, tá? Botamos o carro no elevador, subimos o carro e eu parei para analisar uma coisa. Se vocês soltarem 4 parafusos da parte da frente do Sandero, por baixo, 4 assim, acho que são 6 parafusos, e eu não me lembro se são 4 ou 6 parafusos na parte de trás, você baixa a suspensão e o powertrain inteirinho do carro. Sabe o que significa isso? Eu consigo trocar toda a parte de suspensão ou toda a parte de motorização do carro com meia dúzia de parafusos. Significa que eu posso soltar isso e parafusar isso onde eu quiser. Olha que coisa legal. Será que eu ganho pra caramba, tá, em estrutura interna na minha fábrica? Será que eu ganho pra caramba em flexibilidade? Oi? Não? Eu acho que... Tá cortando, repete aí. Olha, professor, eu tenho que reiniciar aqui. Bom, senhores, o que eu posso dizer para você é eu tenho um ganho absurdo de flexibilidade. Por quê? Vamos entender que eu tenho um jogo de suspensões. Que carro que eu vou montar agora? Não me importa, eu vou usar mesmo. Ficou claro para vocês aonde a coisa chega? Senhores? Sim. Então tá bom. Gente, nós começamos a nossa aula um pouquinho mais tarde, mas nós já estamos no final da aula, tá? Vocês querem dar uma sequência? O que vocês querem fazer? Gente? Senhores? Eu acho que já está no final da aula mesmo. Ô, senhores, eu estou marcando aqui o slide, ó, tá vendo? Slide aqui 45, é a parte do FEMEA, que são as ferramentas que nós acabamos de falar. Tem 4 slides aqui, ó. Se a gente for seguir toda a sequência desses slides aqui, vai pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos de aula para a gente explicar. Mas assim, o simples fato de você ler bem esse slide já vai te dar uma boa definição. Eu solicito a todos que leiam até esta parte aqui do FEMEA. Ok? Por quê? Semana que vem teremos prova, não vamos? Sim. Certo. Significa que eu já disse para você exatamente até onde nós teremos a nossa prova. Ficou claro, senhores? Gente, me dá um feedback, por favor. Claríssimo. Tá. Isso significa que tudo que nós formos colocar na prova de vocês, ela vai chegar no máximo até o nosso slide 45. Tranquilo, gente? Certo. Combinado. Tá? E assim, por favor, leiam atentamente a esses slides. Tá? Se eu estou te falando isso, já estou te dando uma dica, não estou? Ou preciso falar mais do que isso aí? Tudo certo. Certo, senhores? Tudo certo. Tudo certo. Só deixa eu dar uma confirmada aqui. Agora nós estamos em... Rapaz, sumiu quase todo mundo. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. O Rafael tá voltando agora. Tá? Ô, Rafael, conseguiu conectar aí? Consegui, professor, desculpa. Tá, não, fica tranquilo. Ô, Rafael, eu acabei de falar para todo mundo, você estava reiniciando aí. Seguinte, nós estávamos aqui no slide 40 e... Estávamos aqui no slide 41. Como nós estamos no final da aula, eu pedi para vocês lerem até o slide 45 aqui, por quê? Porque basicamente o que eu vou colocar na prova de vocês vai cair até aqui. Okay? Então dá uma lida. Obviamente vocês já têm esse material. Ah, beleza, beleza. Que é o material que eu passei para vocês. Mas assim, não deixe de ler até o 45 aqui, que é onde inclusive eu estou colocando aqui como paramos aqui. Obviamente eu sempre dou uma retomada em alguma coisa das aulas anteriores, então eu repasso esses slides aqui na nossa próxima aula, só para tirar dúvida, mas nossa prova virá até o slide 45. Beleza, professor. Beleza? Tranquilo. Bom, senhores, tem alguma dúvida, alguma coisa a questionar? Não. Tá tranquilo. Bom, senhores, se está tranquilo a todos, então agradeço a nossa noite, tá? Queira ou não queira, começou um pouquinho mais tarde, mas eu gostei, o nosso papo foi bastante proveitoso, pelo menos eu acho que foi. E assim, nos vemos agora só na próxima sexta-feira. Tá? Claro que se alguém precisar de alguma coisa, o Rafael tem meu contato, vocês podem falar diretamente com ele. Ou falar nisso, me diz uma coisa, quem é um representante dessa turma? Tem não, professor. Nós estamos em 3, 4. É.
É que essa turma, professor, tem gente de vários semestres, então, e tem, sei lá, 11 alunos, e Isso. Então, sendo diz de uma 4, 5 coisa, semestres vocês têm um diferentes. grupo de vocês, não tem? Não todo mundo, professor. Não, porque assim, seria interessante por quê? Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho contato do Rafael, até mesmo porque não de agora, né? Porque ele já foi meu aluno no passado. A grande maioria de vocês não foram. Então, assim, inclusive eu pedi hoje, quando eu conversei, hoje não ontem, quando eu conversei com ele, foi o que eu pedi para ele passar a informação para vocês, porque eu não tenho contato. Então, assim, eu gostaria, ou pelo menos acharia útil, que todos vocês se conversassem e tivessem um grupo, ou que pelo menos o Rafael tivesse acesso a todos vocês, assim que eu tivesse que conversar com ele e comigo, vocês teriam uma forma de me acessar. Eu acho que se eu e o Rafael conversar aqui, a gente consegue ter todo mundo. Beleza, então peço Sim. a gentileza para vocês dois se entenderem aí, e depois você o Rafael, por favor, me dê um retorno da posição de vocês aí. Que aí o que eu precisar passar ou discutir, ou eu entro em contato com vocês, ou vocês entram em contato comigo. São 11 alunos, né, professor? Isso. É isso, tá? Vamos tentar aí todos aí. Tá, legal. Senhores, obrigado, boa noite, fiquem com Deus, cuidado, tá? Mais uma vez, fiquem em casa, coronavírus não é brincadeira, tá? E, se Deus quiser, logo mais estamos de volta todos de forma presencial. Professor, Amém. Ok. Ó, boa noite, tchau, tchau Professor, só pra todos aí. E aí, professor? Opa, boa noite, senhores. professor, Oi, pode falar. referente à sua prova, ela vai começar referente à sua aula, que seria na sexta, ou vai começar logo 7 horas da noite? Eu pretendo liberar a prova por volta das 7, talvez um pouquinho depois, mas de qualquer forma, no nosso horário de aula, eu vou abrir a nossa aula aqui e eu tiro alguma dúvida se tiver. Mas entenda ok. que a prova vai ser até as 10 da noite do sábado. Tá ok, então. Ok? Então fica tranquilo, Isso, até as valeu, 2 obrigado. horas do sábado. Tá ok. Ok? Perfeito, senhores. Mais alguma dúvida? Não. Não, só isso. Bom final de semana aí, gente. Bom final de semana aí, pessoal. Tchau, tchau. Deus e se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.